Gente, vamos lá, inicialmente fazer uma pequena revisão sobre alguns conceitos que já foram explicados anteriormente, tá certo? Nós temos aqui o assunto de regra de três, como vocês já sabem, e a primeira coisa que irei falar é sobre o que são grandezas, aqui nessa parte. E as grandezas são aqueles dados que eles são trazidos na questão, que nos são informados. E esses dados, como eu já falei a vocês, são os nomes, tá certo? Podem ser velocidade, pode ser uma quantidade de farinha, quantidade de ovos, pode ser hora, pode ser dias, pode ser quantidade de trabalhadores. É sempre uma quantidade de alguma coisa. Sendo uma quantidade, vai ser um dado que vai vir expresso por algum número, né? E o que não for expresso por número, como a gente não sabe a informação, é a informação que a questão vai estar nos perguntando, a gente vai atribuir uma letra que geralmente a gente chama de X. E aí, para representar a grandeza, a gente justamente coloca o nome, tá certo? E aí a gente vai ver melhor isso nos problemas de fato. Mas lembrando que já foi explicado isso nas aulas várias vezes. Daí nós temos as grandezas, diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. O que é que acontece quando elas são diretamente proporcionais? Ou elas aumentam ao mesmo tempo as grandezas, ou elas diminuem ao mesmo tempo, tá certo? Lembrando que nós trabalhamos sempre com essas setinhas para fazer a indicação de que está aumentando ou diminuindo, tá? E agora as inversamente proporcionais, que são essas aqui, que acontece? Uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Vocês percebem que há uma diferença entre o comportamento dessas grandezas, tá certo? Uma aumenta e outra diminui, outra diminui e a outra aumenta, tá? E o que é que a gente tem mais de característica com relação a ser diretamente proporcional e a ser inversamente proporcional? Quando a gente diz que é diretamente proporcional, os termos da fração, eles permanecem do jeito que a gente monta conforme o problema ele traz as informações para a gente. Já quando é inversamente proporcional, os termos da fração, eles são invertidos. A gente monta conforme o problema, mas na hora de fazer a resolução, de montar a proporção, a gente faz o quê? Quando é inversamente, a gente inverte os termos dessa proporção, tá certo? Lembrando que o lado que tem o X, a proporção, a grandeza, melhor dizendo, que tem o X, ela sempre é o quê? Diretamente proporcional, tá? Só essa ressalva aqui. A primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente for ver se é diretamente ou inversamente proporcional. E aí eu trouxe 2 exemplos bem básicos só para relembrar, de fato, essa questão de ser diretamente e inversamente proporcional. E também sobre as grandezas. Uma padaria, na produção de pães, gasta 5 ovos para fazer 20 pães. Daí a gente já consegue observar aqui as quantidades. E com isso a gente percebe quais são as nossas grandezas. Nessa primeira parte da leitura a gente já vê que as grandezas são ovos e pães, tá? Daí eu já venho trazendo essa informação para cá, ovos e pães. E aí eu venho com a informação, com 5 ovos, são feitos 20 pães. Aí, continuando, quantos ovos é que ele está me perguntando? Então, não sei X. Quantos ovos seriam utilizados na produção de 40 pães? Daí eu montei aqui, com as informações dadas pela questão, né? E uma coisa, quando eu monto, eu sei o quê? Que tanto essa parte como essa são frações, não é isso? Não foi isso que eu já falei nas aulas? E aí, a primeira coisa, a grandeza que tem o X, que no caso os ovos, de cara já é diretamente proporcional, tá? Aí eu vou fazer a pergunta, lembrando que a pergunta eu vou precisar fazer também com a grandeza que tem o X, no caso os ovos,
Tem que fazer a interpretação, tá? Se os pães aumentam, o que que acontece com a grandeza do ovo? Se eu estou produzindo mais pães, logicamente eu vou gastar mais ovos, sim ou não? Então, aqui ela passa a ser o quê, ó? Diretamente proporcional. Olha aqui, as setinhas. Deixa eu só marcar aqui. As duas setinhas aumentando, indicando que está havendo o aumento ao mesmo tempo das duas grandezas. Então, diretamente proporcional. O que é que isso significa? Se são diretamente proporcionais, nós vamos ter que essas frações vão permanecer na mesmíssima ordem. 5 sobre x igual a 20 sobre 40, ó. Permaneceu na mesma ordem em que eu fiz aqui no início da questão. Lembrando novamente o quê? Que tanto aqui como aqui são frações. E o que é que eu vou pensar se eu estou trabalhando uma proporção? O que é uma proporção? Duas frações e entre elas eu tenho um sinal de igualdade. E ele não aparece aqui, mas ele aparece aqui quando a gente realmente vai montar de fato a proporção, tá? Eu não vou concluir a resolução agora, porque vou aplicar a resolução nas questões posteriores, tá certo? Aqui só mais essa questão conceitual. Daí eu tenho aqui, ó, Marília gasta 2 horas para chegar à sua cidade natal com uma velocidade de 90 km por hora. Eu já consigo identificar as grandezas. Ó, aqui eu já tenho os valores. E quem são essas grandezas? Velocidade. Como eu tô falando em hora, então isso aqui é o tempo, certo? Daí eu já venho anotando. É interessante que vocês anotem na ordem que o problema ele traz, para que não haja uma confusão e nem tampouco um erro, tá? Qual é o tempo? 2 horas. Qual é a velocidade? Ó, aqui, 90 km por hora. Com 90 km por hora são gastas 2 horas. Se ele viajar 60 km por hora, quanto tempo levaria para fazer a viagem? Como ele quer saber o tempo, eu não sei, chamo de X. Tia, poderia ser qualquer outra letra, poderia sim ficar a critério de vocês, tá? A grandeza que tem o X, no caso o tempo, ela já é diretamente proporcional. O que é que isso significa? Não muda a ordem. Eu vou escrever do mesmo jeito que está aqui, ou seja, 2 sobre x, tá? Aí, continuando. Se a velocidade diminui, eu estou indo com o carro mais devagar. Se a velocidade diminui, o que é que acontece com o meu tempo? Eu vou gastar mais ou menos tempo. Se eu estou indo mais devagar, logicamente eu vou gastar mais tempo, né, para chegar ao meu destino. Então, eu consigo perceber o que aqui, ó? Uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando. Logo, essa velocidade, a grandeza de velocidade é inversamente proporcional. E aí, primeiramente, eu vou escrever... Eu não havia falado antes, mas vou ressaltar agora. Primeiramente, eu escrevo a grandeza que tem o x, não é isso? 2 sobre x igual a... Ou diretamente não mudou a ordem, tá? Ou do mesmo jeito que estava aqui, eu venho pra cá. Igual a... Aqui eu vou inverter. Como assim inverter? O que está embaixo sobe e o que está em cima desce. Eu troco o numerador pelo denominador. Vai ficar 60 sobre 90. É só associar, ó, inversamente, já tem o quê? A noção de inverter. É uma inversão, tá? Não vou resolver porque vou deixar para fazer a resolução nas questões de fato, tá certo? Pronto. Aí aqui nós passamos para as questões. Aí vamos lá. Só relembrando um detalhe extremamente importante e crucial, tá certo? Que pode acarretar num erro se vocês não lembrarem. Um erro na questão completa, tá? Aí eu tenho aqui, ó, simplificação da proporção. Como é que eu posso aplicar a simplificação numa proporção? Eu deixei aqui destacado em 2 cores diferentes, porque são 2 possibilidades. Tanto essa em azul, ou eu simplifico na horizontal, perdão,
como na vertical, que é o que está em vermelho. Tanto no formato que está em azul, como está em vermelho. Mas, tia, eu posso aplicar isso aí embaixo? Pode sim, eu também posso simplificar aqui. Ou posso simplificar os termos de cima, como eu também posso simplificar os termos de baixo, tá? Como eu também posso simplificar desse lado aqui, ó, o A e o B, tá? Tem essas 4 possibilidades, porém, percebam que sempre na horizontal, tá? Aqui, ó, na horizontal ou na vertical, tá certo? Jamais na proporção. Quando é que eu tenho a proporção? Quando eu tiver um sinal de igualdade. Jamais quando eu tiver um sinal de igualdade entre as frações, eu vou poder simplificar cruzando, certo? Pronto, dito isto, vamos começar a resolução das questões de fato. Daí a gente começa aqui. Uma padaria produz 120 pães utilizando 8 quilos de farinha. Mantendo a mesma receita, quantos quilogramas de farinha serão necessários para produzir 180 pães? A primeira coisa, identificar as grandezas. Pelos valores aqui que nos foram apresentados, eu já consigo perceber as grandezas. Pães e o quê? Qual seria o outro? E farinha, não é isso? Daí eu venho, na ordem que está ali. Quer dizer que vocês não podem escrever em outra ordem? Podem sim, só que eu aconselho escrever na ordem para que não haja uma confusão com os dados, porque se escrever os dados no lugar errado, a questão vai dar errado, certo? Primeiro ele disse o quê? Ó, 120 pães, e depois ele falou 8 quilos de farinha. Na sequência, ele fala o quê? Quantos quilogramas? O que é dado em quilo? Na questão, a farinha. Então, se ele está perguntando quantos, é uma informação que ele quer descobrir. X. Serão necessários para produzir 180 pães. Aí, vamos aplicar. Ver quem é diretamente, se é inversamente proporcional para poder resolver o problema. Isso é o primeiro passo, tá? Aí, agora, o que tem o X, logo de cara, diretamente proporcional. Se eu estou aumentando a quantidade de pães, como é que eu sei que está aumentando? Tinha 120, passou a ter 180, houve um aumento. Se aumentou a quantidade de pães, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de farinha? Eu vou usar mais ou menos farinha? Eu vou usar mais farinha, não é isso? Então, essa grandeza dos pães, diretamente proporcional. Daí eu venho. Primeiro escrever a do x. 8 sobre x é igual a... Como as grandezas são diretamente proporcionais, elas não mudam a ordem. A gente vai escrever na mesma ordem, ó. 8 sobre x, eu escrevi aqui, vai ser igual a 120 sobre 180, tá? Não muda a ordem, não inverto, porque são diretamente proporcionais. Posso fazer o quê? Cortar o zero, tá? Qual é a simplificação que eu posso fazer aqui? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu simplifico o 8 com o 8 e o 12, ou eu posso simplificar o 12 e o 18. Eu vou optar aqui pelo 12 e o 18, que dá para simplificar por 3, não é isso? Melhor ainda, dá por um maior, dá por 6. Tia, quer dizer que se eu simplificasse por 3 daria errado? Não, não daria errado, tá? Vocês só teriam que simplificar mais de uma vez. E se eu quiser fazer sem simplificar? Pode também, só vai ser mais demorado, tá certo? A simplificação facilita o processo. Aí, 12 dividido para 6 vai dar 2. E 18 dividido para 6, nós teremos 3. Percebam que eu ainda consigo simplificar aqui, ó, no numerador. Por quanto? Por 2, não é? Lembrem de observar e ter a criatividade na matemática. Aí, eu vou ter o quê? 8 dividido por 2, 4. Repito x. 2 dividido para 2, 1. E repito 3. Daí, eu vou ter o seguinte, ó. X vezes 1. Lembra, quando eu tenho uma proporção, o que é que eu faço? Meios pelos extremos. Lembra, multiplicação cruzada em forma de x, tá? Não pode esquecer. 3 vezes 4 vai me dar quanto? 12, né?
e x vezes 1, x. Eu sempre indico vocês começarem por onde? Pelo lado que tem a incógnita, a letra. Porque a equação já fica montada certinho. X vezes 1, x, que é igual a 3 vezes 4, 12. X é igual a 12 quilos de farinha, não é isso que o que ele queria saber. Continuando, vamos para a questão 2. Nós temos um carro percorre 150 km consumindo 10 litros de combustível. Mantendo o mesmo consumo, quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 240 quilômetros? Aí, nós já conseguimos ver os valores, né? 150 e os litros aqui. Então, com isso, eu já consigo perceber as minhas grandezas. Se ele está falando em quilômetros que foram percorridos, então eu tenho aí uma distância. Vou abreviar aqui a palavra. E eu tenho os litros. Primeiramente, ele falou numa distância de 150 quilômetros e falou em 10 litros. Na sequência, ele falou quantos litros, a informação que não se tem, x, de combustível serão necessários para percorrer 240 quilômetros. Primeira coisa, onde tem litros, eu já coloco que é diretamente proporcional, porque é uma grandeza que tem o x, tá? Aí, vamos fazer a interpretação aqui, ó. Se a distância está aumentando, a distância aumentou. Eu vou gastar mais ou menos combustível para poder fazer esse percurso. Logicamente, mais, né? Se eu estou fazendo um percurso maior, eu vou gastar mais litros de combustível. Então, a distância vai ser diretamente proporcional. Aí eu venho lembrando que começa a montar a proporção pela grandeza que tem o x. Lembrando que, neste caso, qual é que tem o x? Os litros, aí eu vou lá. 10 sobre x igual a... Eu vou inverter? Não, porque são o quê? Diretamente proporcionais. Quando é diretamente proporcional, eu mantenho a fração, tá? Isso aqui são duas frações, lembrando novamente. Já escrevi 10 sobre x, agora, ó, na mesma ordem, 150 sobre 240. Vamos lá para a simplificação. Posso cortar o zero de cima como de baixo, sempre que isso acontecer, um em cima e um embaixo, na proporção nesse formato, ou assim, ou assim, ou assim, eu posso cortar o zero, tá? Aí ficou 15 sobre 24. Eu posso simplificar isso por 3. Daí eu venho. Repito, 10 sobre x igual a 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. Tia, não dá mais para simplificar, será mesmo? Observa aqui o 10 e o 5. Eu posso simplificar isso por quanto, gente? Por 5, é ou não é? E vai me dar... Vou escrever aqui embaixo, tá? Até colocar uma setinha. Isso vai me dar, ó, 2 sobre x igual a 1/8. Começa a multiplicação pelo lado que tem o x. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar melhor de visualizar. Pelo lado que tem o x, para deixar já organizado. X vezes 1, x igual a 2 vezes 8, que vai dar 2 vezes 8, 16. 16 litros, não é isso? Certo? Vou pausar esse bloco por aqui e vou dar continuidade ao outro em outro vídeo, ok? Até já já.